Na noite de hoje eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia num texto que é ao mesmo tempo simples e profundamente desafiador, que é o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14 e versículos 25 a 35. Hoje nós vamos ler um dos textos talvez mais impactantes dos evangelhos. Claro que tudo na Bíblia é impactante, tudo na Bíblia é importante, tudo nas Escrituras é palavra de Deus, é evidente, mas esse texto, ele chama a nossa atenção para um desafio que o próprio Senhor Jesus nos faz, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção para esse desafio, porque de fato ele tem importantes desdobramentos para a nossa vida. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos pedir que Ele, como sempre, venha continuar a falar conosco, ao nosso coração, às nossas necessidades, em nome de Jesus. Senhor, eu te engrandeço, te glorifico, juntamente com a sua igreja, com os meus irmãos e irmãs, por esse texto maravilhoso, importante, significativo da sua palavra, como são evidentemente todos os demais textos, mas eu te peço ao Senhor que o Senhor venha falar particularmente conosco nesta noite por meio desse texto. Esse texto que nos convoca de uma forma tão contundente a sermos discípulos do Senhor, discípulas do Senhor, mas discípulos reais, discípulos verdadeiros, discípulos sinceros, discípulos comprometidos com o Senhor, com a sua causa, com o seu reino, com seus valores, com seus ensinos, com a sua palavra, com a sua verdade e assim por diante. Que o Senhor venha nos instruir nessa noite, por meio desse texto, através desse texto, e que o Senhor venha falar as nossas necessidades, sobretudo espirituais, as nossas necessidades, na verdade, precípuas, prementes, as necessidades mais importantes da nossa vida, que são, sobretudo, as necessidades espirituais. Ensine-nos, por favor, nessa noite, a sermos discípulos, todas essas lições, todas essas verdades que dizem respeito à vida de um verdadeiro discípulo, e que pela sua graça nós possamos nos encontrar nesta posição. Abençoe a nossa vida e mais uma vez fale conosco, por favor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Como o próprio texto bíblico lido sugere, nós queremos conversar com os irmãos na noite de hoje, queremos falar sobre o tema: o que significa ser discípulo de Jesus? Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão na noite de hoje. O que significa ser discípulo de Jesus? É interessante notarmos, meus irmãos, que às vezes nós temos ou podemos ter uma visão um tanto quanto deturpada
um tanto quanto equivocada, um tanto quanto distorcida do que significa ser efetivamente, verdadeiramente um discípulo de Jesus. Algumas pessoas podem pensar, por exemplo, que ser discípulo de Jesus significa se dar bem na vida, ser uma pessoa bem-sucedida na vida. E não é que haja nada de errado em ser bem-sucedido na vida, mas ser bem-sucedido na vida não é a mesma coisa que ser discípulo de Jesus. Outros podem imaginar que ser discípulo de Jesus significa viver uma vida isenta de problemas, imune aos problemas, blindada quanto aos problemas, e embora possamos ter muitos momentos de bonança, muitos momentos de calmaria, muitos momentos tranquilos na nossa vida, embora eu imagine que na vida de um cristão, talvez esses momentos não sejam assim tão frequentes como eventualmente gostaríamos, mas ainda assim isto não significa necessariamente ser discípulo de Jesus. Mas existem ainda outros que podem entender que ser discípulo de Jesus significa simplesmente frequentar os cultos aos domingos, ou as escolas bíblicas dominicais, ou os cultos de quarta-feira, ou os cultos dos jovens, e assim sucessivamente, os trabalhos da igreja, e assim por diante. E embora frequentar os cultos seja importante, eu diria ainda mais, seja necessário para um verdadeiro discípulo de Jesus, mas ser discípulo de Jesus não se resume, evidentemente, à frequência aos cultos nesses contextos, sobretudo dominicais. A verdade, meus irmãos, é que o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele vai exatamente na contramão de todas essas visões, muitas vezes distorcidas e equivocadas, sobre o que significa o discipulado, isto é, sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Então, diante disso, eu quero te convidar na noite de hoje a descobrir comigo o que significa ser discípulo de Jesus, tendo como fundamento o texto lido de Lucas 14, versículos 25 a 35. E esse texto que nós lemos, ele nos dará pelo menos 5 importantes dicas, ou nos trará 5 importantes verdades sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Verdades básicas, verdades fundamentais, verdades muito claras nesse texto, mas que nem por isso deixam de ser importantes para o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. E indo direto a cada um desses pontos, selecionamos aqui pelo menos 5 deles. Eu descubro, lendo essa passagem bíblica, que em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus significa amá-lo, isto é, amar a Jesus de forma prioritária. Ser discípulo de Jesus, de acordo com o próprio Jesus, significa amá-lo de forma prioritária. Veja o que diz Lucas 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu não sei o que vocês pensam sobre esse texto, mas é um texto, a mim me parece profundamente desafiador. Profundamente desafiador. Aqui Jesus cita 2 das coisas mais importantes, mais preciosas e mais valiosas da nossa vida, da vida de qualquer ser humano, que são a nossa família e, sobretudo, a nossa própria vida. Se você perguntar para qualquer pessoa, sendo cristão ou não cristã, que valor ela atribui à família dela ou à sua própria vida, ninguém discordará, ninguém dirá o contrário, algo como, por exemplo, não, minha vida não é importante, não, minha família não é importante, meus pais não são importantes, meus filhos não são importantes, e assim por diante. Ninguém seria, eu diria que maluco o suficiente para dizer ou cogitar uma coisa dessas. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, o que a família significa para ela, você certamente ouvirá respostas como, por exemplo, a minha família é o meu porto seguro, já é um clichê, né? A minha família é o meu bem maior, a minha família é o meu refúgio, a minha família é a minha base, a minha família é o meu tudo, e assim sucessivamente. É mais ou menos por aí ou não que todos nós caminhamos, não é? Quando temos um problema, corremos para a família.
para aqueles que têm o prazer, a oportunidade, o privilégio de ter um pai, biologicamente falando. Eu, infelizmente, não mais tenho essa oportunidade. Recorre ao pai, recorre à mãe, recorre, de repente, não tendo essa possibilidade, a um tio, a uma tia, a um avô, a uma avó, a um primo e assim sucessivamente. Mas o fato é que a família, ninguém negará que a família é importante. E Jesus não está negando isso, e nós muito menos também na noite de hoje pretendemos dizer algo semelhante a isso. Mas da mesma forma, meus irmãos, quando nós refletimos sobre o valor da nossa própria vida, da nossa própria existência, por razões mais do que sobejamente óbvias, nós concluímos rapidamente que a vida é algo muito importante, a vida é algo muito precioso, a vida é algo muito valioso. Quem iria dizer o contrário? É claro que a vida é importante. Tudo que nós temos e somos e fazemos, ainda que dentro dessa nossa breve existência humana, nós fazemos enquanto seres vivos, enquanto seres existentes, com perdão pela redundância. Porém, embora a nossa família e a nossa própria vida sejam duas das coisas mais importantes da nossa vida, e são mesmo, é claro, não há a menor dúvida quanto a isso, Jesus nos ensina uma verdade simplesmente desconcertante e desafiadora. Jesus diz que se nós amamos a nossa família e a nossa própria vida mais do que amamos a Ele, Jesus, então nós não podemos ser seus discípulos. Ele não está dizendo que devemos odiar a nossa família, que devemos odiar a nossa própria vida, que devemos fazer mal a nós mesmos, aos nossos familiares. Jesus não está ensinando absolutamente nada semelhante a isso. Mas então o que isto significa? Isso significa dizer, meus irmãos, que Jesus deve ser a nossa prioridade. E isso também significa que tudo, quando comparado a Jesus, tudo, absolutamente tudo, é secundário, deveria ser visto como secundário. Por isso, ame a sua família, é claro, ame a sua família, mas não a ame mais do que a Jesus. Ame a si mesmo, mas não se ame mais do que a Jesus. Ame o seu trabalho, mas não o ame mais do que a Jesus. Ame o seu cônjuge e os seus filhos, mas não os ame mais do que a Jesus. Ame os seus pais, mas não os ame mais do que a Jesus. Jesus deve ser prioritário na vida de todo e qualquer verdadeiro discípulo ou verdadeira discípula do Senhor Jesus. E quem diz isso tacitamente e claramente é o próprio Senhor Jesus. Se amamos pais, mães, irmãos, irmãs, de quem quer que seja, mais do que a mim, diz Jesus, você não pode ser meu discípulo. Porque ser discípulo de Jesus significa amá-lo acima de todas as coisas. De novo, não quer dizer que você não deva amar a sua família. Se você o fizer, você estará contradizendo o próprio cristianismo e o próprio Cristo. Não é esse o fato, não é essa a questão. A questão é, Jesus está dizendo claramente aos seus discípulos, tanto aqueles que já o seguem, como aqueles que aspiram fazê-lo, que ele deve ser prioridade na vida deles. Meu irmão, que lugar, que posição Jesus tem ocupado na sua vida? Será que muitas vezes nós não trocamos Jesus pela nossa família, pelos nossos pais, pela nossa agenda, pelos nossos compromissos, pelos nossos valores, pelos nossos anseios, pelos nossos planos, por uma série de outras coisas que, embora sejam legítimas sim, embora sejam corretas sim, embora sejam dignas sim, todavia nós acabamos amando-as muito mais do que ao próprio Senhor Jesus e transformamos essas coisas às vezes, mesmo sendo legítimas, em verdadeiros ídolos. Adoramos a família, adoramos tudo e a todos, menos amar sobretudo e sobre todos ao próprio Senhor Jesus, que é o que o Senhor Jesus nos ensina corretamente a fazer. Ame a sua família, ame o seu marido, a sua esposa, é evidente, o seu vizinho, os seus amigos, os seus parentes, é claro, é óbvio, é mais do que claro isso, mas não os amemos a ponto de colocá-los num primeiro momento, num primeiro lugar no pódio na nossa vida. Esse é um primeiro assunto que envolve
seguir a Jesus. Eu disse para vocês que a mensagem é uma mensagem desafiadora. Falamos sobre um assunto mais ou menos semelhante a esse alguns meses atrás, mas agora escolhemos aqui outro texto com outros enfoques para falarmos sobre essa verdade importante que diz respeito a ser discípulo de Jesus. Mas em segundo lugar, também aprendo nesse texto que ser discípulo de Jesus significa carregar a própria cruz e segui-lo. Ser discípulo de Jesus, em segundo lugar, significa carregar a própria cruz e segui-lo. Veja o que diz Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está colocando aqui uma série de condicionantes, uma série de cláusulas, uma série de requisitos ou pré-requisitos para que uma pessoa que deseja segui-lo, uma pessoa que supostamente o ama, venha fazer um autoexame e, portanto, saber se ela está de acordo e consoante aos valores de Jesus, ao ensino de Jesus e assim por diante. Então, ser discípulo de Jesus significa carregar a própria cruz e segui-lo. Nesse versículo, Jesus destaca, meus irmãos, duas condições que uma pessoa deve cumprir para poder ser seu discípulo. Primeira, deve carregar a sua cruz. Segunda, deve seguir a Jesus. E carregar a própria cruz, como já tivemos a oportunidade de dizer em outras circunstâncias, em outros momentos, em outras ocasiões, não significa lidar com certos problemas da vida. Que todos nós temos esses problemas. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas todos nós temos. Mas, infelizmente, algumas pessoas confundem carregar a cruz em termos bíblicos e teológicos, essas pessoas confundem com ter que lidar com seus problemas cotidianos. Tem gente que pensa equivocadamente que carregar a cruz é ter um problema no casamento. O meu marido, ele bebe demais, ele bebe tanto, e é uma cruz que eu tenho para carregar. Marido beberrão. Outros pensam que carregar a cruz significa ter um problema no trabalho. As minhas metas de vendas, elas têm aumentado cada vez mais, elas têm se tornado uma verdadeira cruz no meu emprego. E assim por diante. Não, meus irmãos, carregar a cruz não significa nada disso. Carregar a cruz significa ser obediente à vontade do Pai até as últimas consequências. Ainda que isso nos leve, ainda que isso nos conduza, ainda que isso nos dirija à morte. Aliás, foi exatamente isso que Jesus fez. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus, achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, ser discípulo de Jesus significa seguir a Jesus até as últimas consequências, ainda que isto inclua, evidentemente, a própria morte. Jesus obedeceu ao Pai até as últimas consequências. Jesus obedeceu ao Pai pregando o Evangelho, batizando-se ali nas águas, apesar de não ter nenhum tipo de pecado, exorcizando ali os demônios, curando as pessoas enfermas, pregando o Evangelho, pregando arrependimento. Ele morreu ali na cruz, ele ressurgiu dos mortos, foi assunto aos céus, voltará um dia para estar aqui presente com a sua igreja, para levá-la consigo. Tudo isso envolve obediência, mas o auge disso, em um contexto terreno, por exemplo, envolve a cruz, envolve a dor, envolve o sofrimento. Ser discípulo de Jesus, meu irmão, é algo que envolve carregarmos a nossa própria cruz. É algo que pode nos custar muito, mas quando eu digo muito, não é um exagero, não é uma hipérbole, não é uma mera ênfase retórica de pastor que está pregando. É verdade, é muito mesmo. Pode custar muito mesmo. Seguir a Jesus pode custar, na verdade, tudo que você e eu temos. Tudo. Isso, aliás, tem a ver com o próximo ponto. Um dos mais importantes pontos, talvez nessa mensagem, e é um ponto que ele aponta para o nosso autoexame mais uma vez, para algo que às vezes, eu estou dizendo que às vezes, não sempre,
às vezes nós não reparamos na importância, na profundidade, na seriedade do que Jesus vai dizer nesse próximo ponto. Então preste bem atenção nisso. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus significa calcular o alto custo que isso envolve. Ser discípulo de Jesus significa calcular, estar consciente do alto custo que isso envolve. Tem cristãos que pensam que a vida cristã é brincadeira. Pensam que é um grande entretenimento, vir aos cultos apenas aos domingos, ouvir uma pregação de 40, 50 minutos, cantar 4, 5 louvores, e segunda a sábado, nos demais dias, viver exatamente da mesma maneira como estava vivendo. Irmãos, a vida cristã é algo que exige muito custo. A vida cristã é muito onerosa, custa muito caro ser cristão. Ser discípulo de Jesus custa caro. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, da multidão que o segue, para esse fato. Veja só o que Jesus vai dizer nesses versículos. Acompanhe comigo agora Lucas 14, versículos 28 a 32. 28 a 32. Veja o que Jesus vai dizer. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele. Versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí Jesus vai para outra imagem. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Esses versículos são profundos, desafiadores, e eles chamam a nossa atenção para uma decisão consciente na vida sobre o que significa seguir a Jesus. Como eu disse para os irmãos, tem pessoas que pensam que seguir a Jesus é um entretenimento, é um clube, é um encontro social. Pensam que esse mundo é um grande playground, né? Uma grande Disneylândia. Tudo é festa, tudo é alegria, tudo é sorriso. A vida cristã não é isso, meu irmão. Isso aí pode ser as coisas deste mundo. A vida cristã não tem absolutamente nada a ver com isso. E aqui, preste bem atenção, Jesus usa duas imagens bem interessantes para ilustrar o alto custo que o discipulado envolve, que seguir a ele mesmo Jesus envolve. Em outras palavras, ser discípulo de Jesus, como eu disse para vocês, é algo que custa muito caro, é algo oneroso, é algo muito custoso. E mais uma vez, para exemplificar esse alto custo, Jesus usa duas imagens: a imagem de um construtor e a imagem de um rei. Primeiro, Jesus diz que um construtor, antes de construir, por exemplo, uma torre, ele deve calcular bem todos os gastos que ele terá com a construção dessa torre, para ver se no final das contas ele conseguirá ou não acabá-la, conseguirá ou não concluí-la, conseguirá ou não terminá-la. Para isso, o construtor ele tem que calcular quanto ele terá que gastar, por exemplo, contextualizando, quanto ele terá que gastar de areia, com pedras, com argamassa, com pedreiros, com mestre de obra, com caminhões ali para recolher entulho e etc, 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 etc. Ele tem que calcular todo o gasto que ele terá, porque ele vai ter muito gasto para construir uma torre. Passemos para os dias de hoje e troquemos torre por um edifício, um prédio. Vocês já viram? Em São Paulo ainda, ultimamente, nos últimos anos, São Paulo parece que se tornou aí, né, um lugar, um canteiro de obras a céu aberto em tudo que é canto, né? Onde você olha, do nada você acorda, dorme num dia, no outro você acorda, tem 3 andares, mais ou menos perto de casa. Você fala, meu Deus, mas eu nunca vi esse prédio aqui, né? Aí você dorme, acorda no outro, um pouco mais distante, você já vê outra torrezinha ali, você fala, como assim? Né?
E, obviamente, eu não sou construtor, talvez aqui nenhum de nós o seja, mas custa caro. Você tem que comprar o imóvel, tem que trazer caçambas e caçambas de caminhões com pessoas ali, mão de obra para arrancar tudo aquilo, às vezes 5, 10, 20, 30, 50, 100 caminhões. Depois construir tudo, e ter um mestre de obras, e engenheiros, e arquitetos, e o acabamento. Então, veja só onde Jesus quer chegar. Depois, Jesus diz que um rei, antes de sair para a guerra, contra um rei adversário, ele deve calcular, por exemplo, quantos soldados ele deve ter para ir à guerra, para que, fazendo isso, então, ele possa vencer o exército rival, o exército adversário, o exército inimigo. Então, o rei tem que calcular, por exemplo, quantos soldados ele tem, quantas espadas, quantos escudos, quantos arqueiros, quantos flecheiros, quantos cavalos, quais serão as estratégias de guerra e assim por diante. Ele tem que fazer uma série de cálculos. Senão Jesus diz, já pensou, você faz o cálculo para 10 mil e descobre que o inimigo tem 20 mil? Ele só tem o dobro de soldados. Você vai ter que pedir paz, falar, oh, desculpa, eu não quero mais lutar não, porque eu sei que eu vou ser linchado, nós vamos ser assassinados, nisso não vai ter nem batalha, 10 mil contra 20 mil, não dá. Então Jesus está dizendo, um construtor prudente, sensato, sábio, ele faz muito bem os cálculos antes de empreender uma construção de um edifício, de uma torre. Da mesma forma, um rei sábio, prudente, sensato, ele calcula muito bem o seu exército, as condições, as variáveis, o que ele tem de contingente, de cavalos e tudo, para ver se dá ou não para ir para a guerra. Senão vai ser um vexame, ele vai perder. Mas sabe o que é interessante? É que nesse texto, Jesus não está falando sobre construções e sobre guerras. Não está falando sobre prédios e sobre reis que têm inimizades contra outros e que querem, portanto, conquistar o seu território. Jesus não está falando sobre nada disso. O assunto de Jesus é discipulado. Não se esqueça que Jesus está falando de pessoas que querem ser seus discípulos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser meu discípulo? Quer mesmo, de verdade? Então, imite um construtor de uma torre sensato e um rei igualmente sensato e prudente. Faça os cálculos referentes ao custo do discipulado para ver se você quer mesmo me seguir até o final da sua vida ou não. Ou se você vai me seguir só como fogo de palha. Eu vou para a igreja alguns domingos, a pregação às vezes está boa, às vezes ela está mais ou menos, às vezes o louvor está legal, às vezes o louvor está mais ou menos, às vezes não sei o que na igreja está legal, às vezes está mais ou menos. Senhor, eu vou te seguindo conforme o sabor dos eventos. Se eu achar que o negócio está muito sério, eu viro as costas, e Jesus está dizendo, não faça isso. Antes de entrar no evangelicalismo, antes de ser discípulo de Jesus, antes de ser seguidor de Jesus, faça os cálculos, porque custa caro seguir a Jesus, tanto quanto custa caro construir uma torre ou ter um exército que faça frente a um inimigo. Seguir a Jesus custa muito caro. Amém? Meus irmãos, Jesus está dizendo algo muito importante para mim e para você na noite de hoje. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: vamos lá, faça os cálculos, ponha na ponta do lápis o custo que você vai ter que pagar para me seguir, a mim, Jesus. Você será odiado pelo mundo. Você será considerado um religioso fundamentalista. Você será perseguido. Você terá sua reputação muitas vezes jogada lá no fundo da lata do lixo. Você será taxado como uma pessoa ignorante. Você será considerado uma pessoa intolerante. Você será considerado uma pessoa preconceituosa. Você será visto como alguém que vai para a igreja só para dar dinheiro para o pastor ou para ser manipulado e enganado pelo pastor. Você será desprezado e humilhado por causa da sua fé. Então a pergunta de Jesus é: você está disposto a pagar toda essa conta? Veja bem, ser meu discípulo
é algo que vai te custar muito caro de Jesus. Mas você está disposto a pagar esse alto preço? É claro que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, mas não é disso que o texto trata. O texto está tratando do alto preço, do alto custo do discipulado. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é brincadeira, isso custa caro e pode custar tudo que você tem e tudo que você e eu somos. É sério. Em outras palavras, ser discípulo de Jesus significa perder muita coisa. Ao seguir a Jesus, você poderá perder os seus amigos, poderá perder credibilidade, o seu emprego, a sua família, a sua reputação, o seu sossego, a sua paz e assim por diante. E diante disso, Jesus nos pergunta, mesmo disso tudo, depois disso tudo, você ainda está disposto a me seguir, sabendo que terá muitas e muitas e muitas perdas na sua vida? Faça os cálculos, então venha e siga-me, diz Jesus. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu não sei o que vocês pensam sobre esse texto, mas esse é um texto que, de fato, mexe comigo. É um texto que me deixa um tanto quanto desconfortável, e é um texto que tira, não somente a mim, mas eu imagino que tire a todos nós da nossa zona de conforto. Eu vou aos domingos, participo de 2 horas de culto, às vezes acho muito longo, para mim deveria ser 1 hora só. Tem irmãos que se não tivesse culto aos domingos ainda nem iria. 2 horinhas ali, depois mais meia hora, 40 minutos na cantina, às vezes ficamos mais 1 hora, 1h30 na cantina, quase o mesmo tempo na cantina, ficamos no culto e achamos muito. E achamos, meu Deus, esse domingo foi difícil servir a Deus nesse domingo. Irmãos, isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que ir aos cultos por 2 horas, 2 horas e meia, que seja 3 horas ou 4 horas num domingo. Envolve seguir o Mestre, confiar em Jesus. Isso pode nos conduzir à cruz, isso pode significar a nossa morte. Isso pode significar que as pessoas nos humilhem, nos desprezem, nos ridicularizem e assim por diante. Pode custar muito caro. Muito caro. Isso nos leva a um quarto e penúltimo ponto, que tem a ver exatamente com o terceiro, que é o seguinte. Em quarto lugar, ser discípulo de Jesus significa viver uma vida de renúncia. Ser discípulo de Jesus, em quarto lugar, significa viver uma vida de renúncia. Veja o que diz Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui, mais uma vez, cabe nos dizer o seguinte: a vida cristã não é uma vida de ambição, de apego e de cobiça. Isso não é vida cristã. Pode envolver valores teus, ou meus, força de expressão, meus ou teus, nossos, São coisas suas, são planos teus, desejos teus. Mas isso não se traduz necessariamente em ser discípulo de Jesus. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de renúncia. Portanto, ser discípulo de Jesus significa, por exemplo, renunciar os valores do mundo e abraçar os valores do reino de Deus. Ser discípulo de Jesus significa renunciar o pecado e abraçar a santificação. Ser discípulo de Jesus significa renunciar à impiedade e viver uma vida de piedade. Enfim, ser discípulo de Jesus significa renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus e, ao mesmo tempo, em vez disso, viver conforme tudo aquilo que agrada ao Senhor. De forma geral e resumida, isso é ser discípulo. Só que hoje, quando nós falamos sobre santificação na igreja contemporânea, parece um discurso meio antiquado, meio quadrado, meio retrógrado, meio ultrapassado, uma coisa antiga, meio antiga. Eu vi esses dias uma certa igreja, se é que podemos chamá-la de igreja, as pessoas celebrando certos atos,
certas práticas que a Bíblia chama categoricamente de pecado. Mas as pessoas levantando as mãos e como que celebrando aquilo, e se alegrando daquilo, e citando o nome de Deus diante daquilo, como se fosse uma conquista, mas estão ali, na verdade, agradecendo a Deus, entre aspas, por práticas que são evidentemente pecaminosas. As pessoas não querem renunciar nos dias de hoje. As pessoas querem cobiçar, elas querem desejar, elas querem ambicionar algo, elas querem se apegar a algo. Nós vivemos na época do apego, as pessoas, é incrível vermos cada vez mais crentes em cima de crentes, e com mais crentes se apegando às coisas deste mundo. Meu irmão, não estou dizendo de novo, não me entenda mal, não me interprete mal, por favor. Não é errado desejar que o filho ou a filha estudem na melhor escola, se puder, dê isso para ele ou para ela, glórias a Deus. Ter uma casa melhor, glórias a Deus. De repente ter melhores condições aí para fazer às vezes uma viagem, um passeio, ok. Sem nenhum problema. Mas a crítica que estamos fazendo aqui é a pessoas que se apegam a isso e isto se torna o centro da sua vida, de modo que tudo que elas fazem se gravita em torno dessas coisas. Não há nenhum erro em passear, viajar, construir e comprar e de repente dar o melhor para um filho, para uma esposa, para um marido e tal. Ok, glórias a Deus por isso, se Deus der condições, glórias a Deus, mas há pessoas que transformam isso num ídolo e vivem em função disso, se apegam a isso e se esquecem de que nós não viveremos, melhor dizendo, eternamente no contexto desse mundo pré-glorificado, com esse pecado e com todas estas situações que desagradam a Deus. Não é isso que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então, ser discípulo de Jesus significa viver uma vida de renúncia. Renunciar é difícil, porque abrimos as redes sociais, a televisão, a internet, estamos sempre sendo convidados ou estamos sendo persuadidos a comprarmos algo, a adquirirmos algo, a termos avidez por algo, a ambicionarmos algo, a cobiçarmos algo, a nos apegarmos a algo, quando o Evangelho e seguir a Jesus envolve renúncia. Amém? Isso nos leva ao quinto e último ponto da nossa mensagem. Por fim, ser discípulo de Jesus em quinto e último lugar, significa ser um agente de transformação. Olha que coisa importante. Ser discípulo de Jesus em quinto lugar, significa ser um agente de transformação. Deus nos chamou para sermos transformados por Ele, e uma vez pela sua graça, tendo sido transformados, para sermos agentes que também, de algum modo, vão impactar de forma transformacional a vida dos outros. Então, que tipo de pessoas nós temos sido? E aí Jesus usa uma comparação, de novo, interessante. Jesus aqui usa muitas comparações, né? Fala do construtor, fala ali do rei, e agora ele vai falar do sal. Então Jesus vai para o campo da engenharia, vai depois para o campo bélico-militar e agora vai para a cozinha, vai para a gastronomia. Jesus é bem versátil nos seus ensinos. Veja o que dizem os versículos 34 e 35, caminhando quase para o final. O sal é bom. Não se esqueça que o assunto de Jesus é discípulos, não é cozinha. Tem gente que já ouve o ensino de Jesus, já leva para o outro lado, né? Jesus não está falando de construir casinha, não está falando de guerra e não está falando de cozinha. O assunto dele é discípulo. Quem quer me seguir? E ele está usando um monte de metáforas e ensinos para corroborarem o que significa ser discípulo. Esse é o assunto de Jesus, ok? Então, de novo, versículos 34 e 35. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante. Aqui Jesus compara aquele que é o seu discípulo ao sal. E o argumento de Jesus
mais uma vez, é muito simples e ao mesmo tempo é muito contundente. Jesus diz que uma das características fundamentais do sal, e todos nós sabemos muito bem disso, é conferir sabor aos alimentos. Portanto, se o sal perder essa propriedade fundamental que o caracteriza como tal, ele perde então totalmente a sua razão de ser. Correto? Por isso, se um sal se tornar dessalgado, isto é, se ele se tornar insosso, ele não serve para absolutamente nada, diz Jesus. Não serve para nada. Por quê? Porque ele perdeu o elemento que o caracteriza. O que caracteriza o sal? Claro que existem várias coisas, mas o exemplo de Jesus é: o sal serve para dar sabor, para temperar a comida. Esse é o exemplo que ele está usando. Claro que o sal tem outras propriedades, outras características, outros qualificativos, outros usos, eu sei disso. Mas o exemplo de Jesus é: algo fundamental no sal é dar sabor. É transformar, em outras palavras, o gosto de um prato. O sal tem uma característica transformacional. Quando você coloca sal numa comida, no alimento, ele transforma, ele muda, ele tempera o sabor daquele alimento. E aí o argumento de Jesus é muito óbvio, é muito escancarado, né? Meus irmãos, assim como o sal, ao servir como tempero em um alimento, ele transforma o sabor desse alimento, ele muda o sabor desse alimento. Da mesma forma, o discípulo de Jesus deve ser um agente de transformação no mundo ao seu entorno, através da pregação e através da prática dos valores do reino. Ele segue a Jesus, e porque ele segue a Jesus, as pessoas perceberão isso, e ele colocará sabor, ele transformará, ele será um agente de mudanças no mundo onde ele, o cristão, está. Isso, mais uma vez, chama a nossa atenção. Eu tenho sido sal ou não? Eu tenho transformado algo insosso em sabor, eu tenho contribuído, não por mim mesmo, porque eu não tenho nada de mim mesmo, mas pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, pela misericórdia de Jesus, eu tenho agregado sal, eu tenho dado sabor, eu tenho contribuído com tempero. Enquanto cristão, eu tenho contribuído para as coisas mudarem para melhor e não para pior, ou não. Caso contrário, eu não sirvo para nada. As palavras de Jesus são muito duras. Se prestou atenção, são muito duras. Se você parece ser sal, é até branquinho como sal, tem cara de sal, mas não dá sabor, não tempera, não transforma em nenhuma forma o ambiente, não agrega nada em termos de valores do reino de Deus, Jesus diz: você não serve para nada, não dá para ser meu discípulo. Irmãos, isso é muito sério. Nós vivemos numa época em que tem existido sais muito esquisitos por aí. Pessoas que, em vez de contribuírem de forma agregadora, inclusive ao cristianismo, têm prestado um verdadeiro desserviço ao reino de Deus. São sais insossos, não estão temperando a comida. Você até os joga sobre a comida, mas parece que eles desagregam, parece que eles não contribuem, parece que eles mais atrapalham, mais prejudicam do que ajudam. E as palavras de Jesus são muito duras. Não serve para nada. Pode jogar fora, não tem serventia. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 5 verdades importantíssimas sobre o tema: o que significa ser discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos que ser discípulo de Jesus significa amá-lo de forma prioritária. Meu irmão, ame sua família, ame seu esposo, sua esposa, ame o seu trabalho, ame as demais situações, seus irmãos, seus vizinhos, seu pai, a sua mãe, mas não os ame acima do Senhor Jesus. Segundo, ser discípulo de Jesus significa carregar a própria cruz e segui-lo. Terceiro, ser discípulo de Jesus significa calcular o alto custo que isso envolve. Perceba que Jesus falou a cada um de nós nessa noite: se você quer me seguir? Quero, Jesus. Vamos supor que a sua resposta seja positiva, eu espero que sim. Jesus está dizendo:
faça os cálculos, ponha na planilha, você vai perder muito na sua vida se você me seguir. Ainda assim você quer? É isso mesmo que você quer? Vai ser caluniado, vão jogar a sua reputação no lixo, vão falar mal de você, vai ser difamado, vai ser pisoteado, vai ser isso, aquilo, tratado como ignorante, como um monte de coisas ruins. É o que tem para hoje no cristianismo. Você quer? Quero, Senhor. Então tá bom. Veja se é isso que você quer, para que lá na frente você não diga, quer saber, eu vou voltar atrás. Não. Faça os cálculos primeiro. Eu acho maravilhoso isso, meus irmãos, porque Jesus não nos engana. Com Jesus, o contrato não tem as letras miúdas do rodapé. Com Jesus é tudo preto no branco, como diz o outro. Jesus diz, quer me seguir? Quero. É isso. Não gostei. Tchau. Não é mais ou menos assim? Lembra quando Jesus começou a pregar lá em João capítulo 6? Alguns discípulos começaram a virar-lhe as costas. Ele se vira para os 12 e fala, e aí? Você querem também ir embora como os outros? Senhor, Pedro toma frente, né? Pedro às vezes dava umas fora, mas quando ele dava dentro, né? No gol, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mas Jesus não ficou paparicando, os outros discípulos não. A palavra dele foi mais dura e teve uma turminha que não gostou. Já tinha os mimizentos na época de Jesus. Eu não gostei dessa palavra, eu não gostei desse sermão, eu não gostei do jeito que foi dito, eu não gostei daquilo. Isso aí para mim custa muito caro. Ok, a porta está aberta, rua. Acabou. Rua. Jesus nos convida a fazermos os cálculos. Irmão, você já fez o cálculo? Você já pesou na balança que você pode perder muito, muito, muito e talvez tudo por causa da sua fé em Jesus? Estamos aqui diante de jovens, adolescentes. Adolescentes podem perder ali a estima da garotada na escola e serem taxados como ridículos porque vão à igreja, porque leem a Bíblia, porque creem que Deus criou o mundo ali em 6 dias, no 7º ele cessou de toda a sua obra. Podem ser taxados como ridículos porque não seguem o evolucionismo e seguem uma perspectiva criacionista. Pois é, Deus chama cada um de nós a fazermos os cálculos. Irmãos, faça o cálculo. Jesus está deixando bem claro, Jesus está nos convidando para entrarmos numa fria com Ele. Ele está dizendo, faça os cálculos, pese os prós e contras. Vai dar ruim, como diz o outro, como diziam jovens nos dias de hoje. Você vai ter problemas. Mas isso é o que envolve me seguir. É o que você quer? Não vai dizer depois, não, ninguém nunca me avisou, nunca pastor, nunca falou. Jesus nunca falou, falou sim. Jesus foi explícito, faça os cálculos, porque você vai ter dor de cabeça se me seguir. É o que quer? Eu quero, Senhor. Seja bem-vindo. Eu não quero. Rua. Em quarto lugar, ser discípulo de Jesus significa viver uma vida de renúncia. E por fim, em quinto e último lugar, ser discípulo de Jesus significa ser um agente de transformação. O sal que não salga, que não tempera a comida, Jesus usa como uma metáfora para o discipulado. Ele diz, não serve para nada. Irmãos, que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de cristãos? Eu disse para vocês que essa palavra de Jesus talvez seja uma das mais importantes, impactantes que o Senhor já deixou. Tudo que Jesus disse é importante para a nossa vida. Mas isso é especialmente importante porque nos estimula a fazermos um autoexame e uma autossondagem no nosso coração. Será que somos discípulos ou não? Será que temos levado as coisas de Deus a sério ou as temos levado na brincadeira? Será que temos tido compromisso com Deus e com as suas coisas ou temos sido crentes descomprometidos e descompromissados? Irmãos, seguir a Jesus é coisa séria e pode custar caro para você. E você pode perder muito ou talvez tudo na sua vida. Você quer? Esse é o convite de Jesus. Amém? Não é uma boa publicidade, eu confesso. Não é uma boa propaganda.
Talvez alguns, se trabalhassem ali para o grupo do marketing de Jesus, falaria: Jesus, eu mudaria tudo. Né? Diga para as pessoas que, se elas te seguirem, elas terão casa, comida e roupa lavada, e um Pix e bitcoins ali na conta. Mas o discurso de Jesus é diferente. Me siga e você vai ter muita dor de cabeça. Vírgula. Mas vai valer a pena, porque no final nós teremos a vida eterna. Amém? Vai valer a pena. Vai dar dor de cabeça, você não vai dormir, você vai ter problema sim, mas vai valer a pena. Amém? Fique em pé, vamos orar. A mensagem do Evangelho, muitas vezes, ela é dura. Muitas vezes ela é séria. Sempre é séria. Quando eu digo séria, claro, a alegria não exime os momentos difíceis. É as boas novas, notícias de alegria, mas alegria não é viver no bem bom, não é levar a vida de qualquer jeito. É passar muitas vezes por perrengues difíceis. Com perdão pela redundância. Meu irmão, mas nesse momento, eu gostaria que você pedisse para Deus ajudá-lo a sondar o seu próprio coração. Amém? Paulo, na epístola aos Coríntios, ele vai dizer para os coríntios: examinem-se a vocês mesmos para ver se vocês permanecem na fé. Ele diz, se é que vocês permanecem na fé. Que palavra dura, né? Vejam se vocês têm permanecido na fé, se é que esse é o fato. Às vezes, nós não nos autoexaminamos. E é muito importante que a gente faça isso, meus irmãos. É muito importante. Olhe para dentro de você. E eu sei que olhar para dentro de nós, às vezes, não é uma coisa muito boa, porque cada um de nós sabe onde fica aquele porão no nosso coração, no nosso interior, não é? Onde tem aqueles cacarecos, aquelas sujeiras, aqueles mofos, aquelas coisas ruins. E a gente, assim como fazemos com a nossa casa terrena, nós não queremos tocar em certos assuntos na nossa vida. Porque sabemos que esses assuntos nos machucam. Eles mexem com o nosso brio, eles mexem com os nossos pecados. E não adianta nós enganarmos, não, porque Deus sabe o que é que há lá no nosso coração. Ele sabe. Façamos um autoexame em nome de Jesus, amém? Ah, Senhor, eu quero te engrandecer, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Ouvimos a tua palavra gloriosa, santa, inerrante, infalível, palavra esta transformadora que produz vida, que gera vida em nós, mas ouvimos palavras muito duras, muito desafiadoras do seu Filho Jesus, onde ele, entre outras coisas, nos convida a agirmos como um construtor ou como um rei e a fazermos os nossos cálculos sobre se teremos ou não dinheiro para comprar argamassa e mais cimento, e mais pedra, e mais areia, ou se temos um exército suficiente, com muitos soldados, com espadas, com escudos, com cavalos, assim por diante. Enfim, o Senhor nos instrui a fazermos os cálculos dos gastos que teremos ao decidirmos ser seus discípulos e suas discípulas. Seguir ao Senhor custa caro, Senhor. O Senhor nunca nos enganou. Como eu disse, o Senhor nunca colocou esses tipos de detalhes nas letras miúdas na sua palavra. Não, isso está muito claro. Está muito escancarado na sua palavra que seguir ao Senhor irá envolver muito sacrifício, muito ônus, muito custo, um preço muito alto, Senhor. Mas a grande pergunta é, será que nós estamos dispostos a pagar esse tipo de preço? Ou não? Senhor, eu te peço que o Senhor sonde o nosso coração nesta hora. Sonde os nossos pensamentos.
como disse o salmista, vê se há em nós algum caminho mau. Certamente deve haver aqui ou acolá. Entra em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Não naquelas apenas em que nos julgamos bons, ou talvez nos julguemos melhores. Entra no porão da nossa vida, onde talvez guardemos alguns pecados não confessados, onde talvez nós tenhamos um espaço reservado para certas práticas, para certas condutas que sabemos claramente que te desagradam, mas nós teimamos em vivê-las, teimamos em praticá-las, teimamos em fazer aquilo que o Senhor já nos disse que não era para fazermos. O Senhor disse que um sal que não dá sabor ao alimento, ele não presta para nada. O Senhor nos chamou de sal da terra e luz do mundo, mas às vezes, Senhor, talvez podemos ter sido um sal mais insosso, que não dá sabor, que não confere um tempero para esse mundo, Senhor. Talvez nós não tenhamos feito a diferença no nosso casamento, na nossa família, nas demais situações do nosso dia a dia. Talvez nós tenhamos vivido um certo cristianismo inútil. Não que o cristianismo em si seja inútil, mas a maneira como nós tenhamos eventualmente vivenciado, tem estado na contramão da sua palavra, dos seus valores, do seu reino e assim por diante. Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, Senhor. Olhe para cada um de nós nessa noite. Ajude-nos a fazermos os cálculos. O Senhor nunca nos enganou, Senhor. O Senhor nunca enganou aqueles que te seguem, fazendo promessas absurdas, fantasiosas, ficcionais, mirabolantes. O Senhor sempre foi sincero, sempre foi claro, sempre foi transparente quanto ao fato de que segui-lo exigirá muito de nós, custará muito caro para nós. O Evangelho não é brincadeira, Senhor. A Tua palavra não é brincadeira, os Teus valores não são brincadeira, a sua igreja não é brincadeira, te seguir não é brincadeira. Por isso tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Que saiamos daqui nessa noite com clareza de que temos que calcular todos os gastos que teremos. Cientes de que esses gastos serão muitos, serão enormes, mas com a sua graça, nós conseguiremos construir a torre. Com a sua graça, nós conseguiremos salgar esse mundo. Com a sua graça, nós conseguiremos ser seus discípulos. Fique conosco, Pai. Por favor, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.